E aí, pessoal, centralização ou descentralização? Sabe aquela dúvida, o governo faz tudo sozinho diretamente ou ele passa a bola para frente, para outra entidade? Pois é, entender essa escolha é a chave para sacar como a máquina pública funciona aqui no Brasil. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Nosso roteiro está bem simples. Primeiro, a gente vê o Estado agindo por conta própria. Depois, quando ele resolve, distribuir o trabalho. Aí vamos mergulhar nas duas formas de fazer isso, a tal da outorga e da delegação. E, para fechar, vamos entender a organização interna, que é uma coisa diferente de tudo isso. Vamos lá! A pergunta que não quer calar é bem essa. Quando o governo precisa fazer alguma coisa, não importa o quê, construir uma escola, administrar a previdência, como é que isso sai do papel e acontece de verdade? Ok, vamos começar pelo jeito mais direto, mais óbvio, por assim dizer. A centralização. Centralização é exatamente o que o nome diz. O próprio núcleo do governo, a chamada administração direta, vai lá e executa o serviço. Ela usa seus próprios ministérios, seus próprios servidores, sem passar a tarefa para ninguém. Para ficar fácil de entender, imagina um CEO de uma grande empresa. Quando ele decide que um projeto vai ser feito pela equipe de marketing interna, com os funcionários da casa, isso é centralização. Está tudo debaixo do mesmo teto. Um exemplo clássico do nosso dia a dia? A cobrança de impostos. Quem faz isso? A Receita Federal. E a Receita Federal é um órgão que está ali, dentro da estrutura principal do governo. É o Estado agindo diretamente. Mas, claro, o Estado não precisa e nem consegue fazer tudo sozinho. E quando ele decide distribuir o jogo? Bom, aí a gente entra no nosso segundo grande conceito, a descentralização. E a descentralização, olha que interessante, ela se abre em dois caminhos. Um é a descentralização política, que está lá na Constituição e organiza a nossa federação. O outro, que é o nosso foco aqui, é a descentralização administrativa. Pensa assim, a descentralização política é a base de tudo. É o que diz que o Brasil é uma federação, com União, estados e municípios. Já a administrativa é uma ferramenta de gestão. É o governo central escolhendo transferir uma tarefa para outra entidade para que o serviço seja feito. E é aqui que o jogo começa a ficar mais técnico, mas fica tranquilo que a gente vai descomplicar. Essa descentralização administrativa tem dois tipos principais, a outorga e a delegação. Primeiro, a outorga. Presta atenção. Na outorga, o Estado cria, por meio de uma lei, uma entidade novinha e folha. Pode ser uma autarquia, uma empresa pública, e aí ele transfere para essa nova entidade a responsabilidade completa, tanto a titularidade, ou seja, ser o dono do serviço, quanto a execução. Agora, a delegação. Aqui a história é outra. O Estado não cria ninguém. Ele pega uma empresa privada, que já existe no mercado, e transfere para ela apenas a execução do serviço. E como isso é feito? Através de um contrato ou de um ato administrativo. Essa tabela aqui é uma mão na roda. Olha só, na outorga se transfere tudo, titularidade mais execução. É feito por lei para uma entidade da administração indireta e, em geral, não tem prazo para acabar. Já na delegação, se transfere só a execução. É via contrato para uma empresa privada e sempre tem um prazo determinado, bem diferente, né? E fica a dica da nossa corujinha. Essa diferença entre outorga e delegação não é só detalhe técnico, não. Isso despenca em prova de concurso público. Então, vale a pena entender bem. Então vamos fazer um teste rápido com uma questão que já caiu em concurso. A situação é a seguinte: o Estado do Amazonas cria, por lei, uma autarquia para cuidar do transporte. A questão afirma que isso é descentralização política. E aí, certo ou errado? Erradíssimo! Se o Estado criou uma entidade nova, uma autarquia, por meio de uma lei, para executar um serviço, isso é o exemplo perfeito de descentralização administrativa por outorga. Não tem nada a ver com política. Muito bem. Vamos para a nossa última parte. Agora a gente vai esclarecer o ponto que honestamente mais causa nó na cabeça de quem estuda isso. A pergunta é simples. Pensa num ministério qualquer. Se ele decide criar um novo departamento lá dentro para cuidar de um assunto, isso também seria um tipo de descentralização? A resposta é um categórico não. O nome disso é outra coisa: desconcentração. Aqui, a gente não está transferindo nada para fora.
É só uma distribuição de tarefas dentro da mesma entidade. Uma reorganização interna. Então, para nunca mais esquecer, descentralização acontece entre duas entidades diferentes e não existe hierarquia entre elas. A desconcentração, por outro lado, é um rearranjo interno, acontece dentro de uma única entidade. E aí sim, claro que existe hierarquia, uma relação de subordinação. E o mais legal é ver como esses conceitos se aplicam juntos na vida real. Pega o exemplo de uma agência do INSS numa cidade do interior. Aquele serviço é, ao mesmo tempo, descentralizado, porque o INSS é uma autarquia, uma entidade separada do governo central, e também desconcentrado, porque a agência regional é uma repartição interna do próprio INSS. Viu só? Os dois acontecendo juntos? E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensar em como essa escolha entre centralizar, descentralizar ou desconcentrar impacta na prática a qualidade, a agilidade e a fiscalização dos serviços públicos que todos nós usamos. No fim do dia, é essa decisão de organização que define muita coisa na nossa vida.